A última janela, o contato e o segredo e o futuro da supressão francesa e o protocolo civil, a batalha pela verdade extraterrestre. A jornada da revelação. Caso, prova, iniciativa francesa de contato 2007-2011. Então, em 2007 e 2011, Dr. Greer conseguiu conversar e convencer o governo francês entre 2007 e 2011 para fazer um protocolo de contato. E esse protocolo de contato seria orquestrado pelo governo francês e expor a verdade dos extraterrestres. Haveria o quê? O desembarque dos extraterrestres em 2007 e 2011. O motivo real, porque o segredo é mantido a qualquer custo. Por causa do combustível fóssil. Por causa do quê? Do império das guerras, né? Porque dá muito dinheiro, dá muito lucro. Eles não querem que isso acabe, obviamente. As 3 saídas, cenários possíveis para divulgação, tudo isso nós vamos discutir. O desafio final, a evolução da consciência humana. Conclusão, a convergência dos próximos 24 meses. Vamos entender isso aqui. O caso prova. A iniciativa secreta da França, o governo tentou o contato oficial e foi impedido. Quando em 2007, 2011, o governo de Sarkozy, tá ele aqui, chapéu branco, tá? Um dia a França teve um chapéu branco no poder. E ministro da Defesa francês, tá? Liderado pelo almirante Pierre Morin, também. Objetivo: estabelecer contato interestelar pacífico e científico, colaboração com o Dr. Steve Greer para protocolos de contato. Demonstração do protocolo de contato, objetivos rastreados. Interessante que eles fizeram uma demonstração para o governo francês. Eles falaram, de fato, o protocolo C5 funciona. Incrível. Inclusive tem documento desclassificado que confirma isso. E tem gente que ainda fala, será que o protocolo C5 funciona? Pois bem, para o governo francês funciona e funciona muito bem. Sem falar do Instituto Skinwalt, que praticamente, junto com as agências de inteligência, estão interagindo com extraterrestres, junto o quê? Utilizando o protocolo de contato do Dr. Steve Greer. Objetos rastreados, 200 mil quilômetros por hora. Observação de veículos transdimensionais. Foram fotografados e documentados. O impedimento. O que impediu isso? O que bloqueou essa iniciativa? Os sites negros americanos. Comunicados aos Estados Unidos, uma ligação hostil ao embaixador francês, exigiu que ficassem longe dos ativos dos Estados Unidos. Olha, receberam um telefonema, né? No caso, o presidente francês, na ocasião, que era o Sarkozy. Olha, para com esse negócio aí de contato com esse terrestre, vai mudar o mundo, vai mudar a economia do mundo, porque vai vir Medbed. Ameaçaram ele. Ativos, pressão do alegado comitê Majestic 12 forçou o quê? O cancelamento. Dr. Greer se lembra que fez uma experiência de contato com o ministro da Defesa francesa em 2010. Esse documento, tá? Tem documento, tá aqui, documento. Fala sobre a experiência espiritual que a humanidade precisa. Imagine vocês, a França, o governo francês, pedindo um documento falando sobre a necessidade da humanidade se espiritualizar e fazer o protocolo de contato. Está aqui para vocês. Tá aqui. Documento. A pena que pirou. Aqui. Documento. Olha só que incrível. Aqui. Ministério da Defesa de la France, francês. Tá aqui. Pois é. Para tantos brinquedos de... pois é. Para tanto, os brinquedos de pulso eletromagnético escalar têm que ser desligados, pois eles poderiam usar isso para falsificar uma invasão, atacando as naves. Inclusive, o próprio Dr. Greer aborda esse ponto. E aqui, meus amigos, olha só, são fotos do contato com o governo francês. Tá? Aqui uma labareda, tá? Aqui os objetos utilizando tecnologia transdimensional. Realmente maravilhoso. Motivo real não é o medo, é o poder. O segredo não protege as pessoas, protege o sistema. É, o segredo, o grande segredo sobre a existência dos extraterrestres, na verdade, é aonde o sistema se protege. É uma autodefesa do sistema. Ameaça existencial, o status quo. Energia, fim do petróleo, gás, redes elétricas, nuclear, transporte, fim dos motores a combustão, a jato, economia, colapso das indústrias multimilionárias. Consequência direta. A tecnologia já existe, claro. Controle da gravidade. Documento Wilbur Smith, 1954. Já foi dominada há muito tempo.
A física das naves é a mesma da energia livre, cura transdimensional, sem falar das Mad Bad. Inércia do poder. A função principal dos líderes é manter a homeostase do fornecimento global de energia. Ninguém quer gerenciar uma mudança tão radical, como disse o Dr. Steve Greer. Loirão é o primeiro a tentar fazer isso. Só que para isso ele tem que reconfigurar a geopolítica mundial. E também expor os Majestic 12. E, diga-se de passagem, não é uma tarefa fácil. Incidente revelador. Em 1989, meus amigos, quando a falsa bandeira extraterrestre foi usada para manter o segredo. Por exemplo, em 1989, Ronald Reagan e Gorbachev, presidente da ex-União Soviética, se reuniram, estavam prontos para fazer um anúncio público conjunto sobre a existência dos extraterrestres e entregar as tecnologias. 1989. Incrível. Ameaça. Um membro-chave do comitê é sequestrado por um OVNI. Interessante, eles estavam já se dirigindo para fazer esse pronunciamento público, já estava tudo combinado. Aí, no trajeto, um dos membros da comitiva veio um OVNI e sequestrou ele, foi abduzido, entre aspas, tá? Mensagem, os extraterrestres falaram para eles, ó, se disserem a verdade, extraterrestres nada, os sites negros. Se disserem a verdade ao público, sequestraremos todos os presidentes do mundo, fecha aspas. A verdade, segundo Greer, era uma operação de falsa bandeira, OVNI dos projetos negros se passando por ETs para ameaçar e coagir. Bem interessante. Guinea Cap na Austrália, por exemplo, é um local onde eles produzem seres sintéticos que se passam por alienígenas, sem falar de híbridos. Olha só essa informação. Republicano Tim Burchett. Alguém me avisou do túnel? Você realmente quer desorganizar tudo sobre a divulgação de OVNIs? O Tim Burchett falou isso no programa aqui do YouTube do George Knapp e Jeremy Corbell, junto com o congressista Burleson. Olha, eu estava no elevador da Casa Branca, no túnel, melhor dizendo, e alguém chegou para mim e falou, olha, você não pode falar sobre os extraterrestres porque isso vai acabar com as religiões do mundo. Vai ameaçar o status quo. Foi isso mesmo, ele foi ameaçado. O deputado Tim Burchett revelou que alguém a bordo do túnel do Capitólio tentou intimidá-lo para que desistisse da investigação sobre os OVNIs, alertando sobre os potenciais impactos na religião e questionando se ele realmente queria buscar a verdade. Eu estava no túnel e alguém me chamou, palavras do Tim Burchett, e se aproximou e disse, você realmente quer fazer isso? Tem certeza? Você realmente quer desordar tudo? Expor tudo, a verdade? Como isso poderia afetar a religião e todas essas outras coisas? Jared Moskowitz disse que a arrogância das pessoas que pensam que não podem lidar com isso é inacreditável. Não é da alçada deles decidir o que podemos ou não lidar. Fecha aspas. Verdade, os fanáticos religiosos. E os Estados Unidos tem muito. Quer ver um exemplo de fanático religioso? Tá aqui. Um ótimo exemplo. E o pior é que muitos deles são poderosos e trabalham com a BlackRock e a Wall Street. Depois disso, o príncipe aqui, meus amigos, da Cabal, confessou ao Dr. Greer que o seu desejo era que as pessoas odiassem os extraterrestres. Por isso que nós fazemos campanha para demonizar os extraterrestres. Confessou na cara do Dr. Steve Greer. Para que, supostamente, o Cristo deles possa voltar na Terra. Na verdade, ele era um fanático religioso. O príncipe ainda disse, é por isso que estou financiando e investindo na BlackRock, Wall Street e na Cabal. Porque eles irão levar o mundo à destruição final. E para que Jesus possa voltar, o mundo tem que ser aniquilado. É isso a justificativa dele. Um fanático religioso. Existem várias motivações diferentes entre os sites legais. Alguns estão por cobiça e poder, ganância mesmo, mas outros por fanatismo. Eles não são um grupo totalmente coeso. Existem aqueles que estão por dinheiro e poder, mas o pior é o grupo de religiosos fanáticos que acreditam nas suas cabeças que Jesus só retornará com a guerra e com uma falsa guerra contra os alienígenas. E querem desmascarar a verdade de Cristo. Disse que o príncipe Hunan van Losten na cara do doutor Steve Greer. E aqui, meus amigos, uma informação realmente maravilhosa, vindo da nossa Thaís Akashimoto.
Daqui a pouco, entendo, isso aqui é uma linha de raciocínio, daqui a pouco eu vou chegar no Brasil. Então prestem atenção. Tudo está conectado. Aliás, para você entender certas coisas, você precisa entender certos conceitos. Vem no pacote. Thaisa Kashimoto, postagem. Ainda estou na metade da entrevista, mas estou curtindo pacas, diz ela. Né? Na verdade, tem inteira aqui. A ex-presidente de uma república russa, no tempo da União Soviética, afirma ter sido contatada por extraterrestres e convidado a bordo de um OVNI enquanto estava no cargo. Então, ele era presidente de uma das repúblicas da ex-União Soviética. O presidente referido aqui, o ex-presidente, no caso, é o Kirzan Yunzinov, ex-presidente da República da Kalmúquia e presidente de longa data da Federação Internacional de Xadrez, FIDE. Apresenta o relato público mais detalhado até o momento de um suposto encontro extraterrestre ocorrido enquanto ele era chefe de Estado, em setembro de 1997. Ele também faz afirmações extraordinárias sobre o conhecimento de OVNIs entre alguns líderes mundiais. Então, ele falou, muitos líderes mundiais estão totalmente a par da existência dos extraterrestres. Agências de inteligência e instituições religiosas, como o Vaticano. Yuzhinov ocupou altos cargos de política, foi membro do Conselho de Estado do URSS, assessor do Putin, diretamente. Ele fala, Putin está totalmente a par da existência dos extraterrestres. Encontrou-se repetidamente com R. Kissinger, já falecido, né? A gente sabe que ele é da Cabal, o Jimmy Carter e o Papa João Paulo II. E é um amigo próximo do Dalai Lama. Lembrando que o R. Kissinger, ele era um cara das relações internacionais, não quer dizer que ele conhecia ele, que ele era envolvido com ele, tá? Por favor. Aliás, praticamente todos os líderes do mundo, no tempo que ele era vivo, conheciam e até ele, assim, se comunicavam com ele periodicamente. Isso não quer dizer absolutamente nada. Tá? Pois bem, isso não prova nada também. Isso aí é ver pelo em ovo, por favor. Tá? Vou fazer esse adendo aqui. É amigo próximo da Dalai Lama, ele afirma que sua experiência com OVNIs foi reconhecida por Boris Yeltsin e discutida por Putin, no tempo que o Boris Yeltsin era presidente do URSS. Ele também mencionou que ter tido uma conversa profunda sobre assuntos com R. Kissinger e que parecia já saber sobre os OVNIs antes de falarem. Vamos colocar aqui os principais tópicos das suas afirmações bombásticas. O encontro, 1997. Então ele foi levado a bordo de uma nave alienígena, onde todos os alienígenas ali usavam um tipo de macacão amarelo. Durante uma viagem oficial a Moscou, Yuzhinov afirma ter sido convidado a entrar num tubo brilhante e translúcido que saía de seu apartamento na cobertura. Sim, porque, vejam só, meus amigos, abduções benevolentes, e os extraterrestres agem dessa forma, eles convidam. Né? Convidaram ele aceitou. Onde foi transportado para uma grande nave. Ele descreve um vasto espaço interior, múltiplos seres humanoides vestidos roupas amarelas. E é comunicação via telepática, né, que geralmente é assim mesmo, em todos os casos. Ele enfatiza que estava calmo, consciente e sóbrio. E passou horas a bordo da nave conversando ali, comungando com seus interlocutores extraterrestres. Testemunhas independentes. Na manhã seguinte, seu chefe de gabinete, motorista e um pastor chegaram ao seu apartamento para escoltá-lo até o aeroporto. Revistaram o apartamento mais de 1 hora. Ele não estava lá. Telefones, roupas, sapatos estavam intactos, mesmo porque ele estava ali, viajando na nave extraterrestre. Não houve registro de sua saída. Ele não apareceu repetidamente em um cômodo que já havia sido revistado diversas vezes. Simplesmente apareceu ali, foi teletransportado. E a polícia foi acionada imediatamente. Agora vamos para o ponto que interessa, a mensagem transmitida pelos extraterrestres ao mundo. Os seres disseram que a humanidade ainda se encontrava no estágio embrionário, de desenvolvimento tecnologicamente avançado, mas espiritualmente imatura. Tem que dar esse salto no campo morfogenético do planeta. A espiritualidade está muito ruim na Terra. Muita reclamação, e mesmo aqueles que se dizem despertos reclamam o tempo todo, criticam o tempo todo, diz que já acabou tudo. Não estou me referindo a vocês, mas tem pessoas, infelizmente, com esse perfil, que só usar uma casca, infelizmente. É uma triste constatação, mas tem que ser dita. Né?
Criticavam as batalhas intermináveis, que isto é um modus operandi, aliás, desde 1952, do Jorge Van Tessel, 1977, comandante Virilon, sempre realmente dando ênfase para o fim das batalhas intermináveis, como uma pré-condição para o contato, por isso que o Loirão está pleiteando pela paz, inclusive. A destruição ambiental. Ah, e é bom frisar que o Madurinho parece também saiu da lei Magnitsky. Saiu, Madurinho. O ex-ministro Ernesto Araújo, não pude confirmar, mas ele afirmou isso. Então, o Loirão quer resolver isso pela via diplomática. Pressão e via diplomática, por isso que ele foi proibido de usar qualquer ação militar pelos extraterrestres. Pois bem. E o desenvolvimento de brinquedinhos, comparando o comportamento da humanidade ao de formigas que destroem o próprio formigueiro. O Vaticano e o Dalai Lama. Em 19 afirma que o Papa João Paulo II disse: não estamos sozinhos, e fez referência a um observatório do Vaticano encarregado de estudar fenômenos extraterrestres. Ou seja, o próprio Papa João Paulo II, numa ocasião que ele se encontrou com ele, afirmou que os extraterrestres existem de verdade. Civilizações subterrâneas e subaquáticas. Ele afirma que militares de várias nações detectaram embarcações não identificadas submersas durante a Guerra Fria, e afirma que existem os intraterrenos e também bases subaquáticas. Realmente fantástico. E também ele era muito amiga da médium búlgara Baba Vanga, já falecida. Por que ele falou? O Zinov afirma que esperou meses antes de tornar o assunto público, devido às consequências políticas. Ele acabou decidindo que alguém no poder precisava se pronunciar primeiro e resolveu ser ele mesmo. O assunto permaneceria estigmatizado para sempre. A reivindicação mais abrangente. Ele acredita, presta atenção, que a inteligência não humana está lentamente criando uma massa crítica. Despertar da consciência, de consciência humana, ao contatar indivíduos em toda a sociedade, políticos, cientistas, místicos e civis, para preparar a humanidade para um evento de contato aberto iminente. Sim, justamente isso. Por isso que tantas pessoas estão tendo contato com orbes de plasma. Por isso que o campo magnético da Terra está enfraquecido justamente por causa das injeções de massa coronal. E o 3I Atlas também é outro fator. Falando em 3I Atlas, já mudou de cor de novo. Agora está dourado. Estava vermelho, já esteve verde, azul e agora dourado. E daqui, sexta-feira, já estará mais próximo do nosso planeta. Tá? As coisas estão acontecendo muito rápido. É uma infestação de seres de plasma em várias partes do mundo. Ou seja, mundos interdimensionais sobrepostos ao nosso. Para o quê? Para acelerar esse processo. O próprio JJ Bintz diz o seguinte, que se 1,5 bilhão de pessoas despertarem a sua glândula pineal e a sua percepção extrasensorial, é claro que a maioria não vai conseguir lidar com isso, porque vai ver espíritos, seres extradimensionais, vai comungar com esses seres. Vai ser exatamente como acontece na casa do Chris Bledsoe. Você vai cozinhar com um orbe de plasma do seu lado, falando com você, comunicando telepaticamente, e isto à vista de todos. É porque tem a manifestação física. 1%, presta atenção, conseguindo se adaptar com esse processo, consegue arrastar os demais. Isso é mudança do campo morfogenético. É para um salto de consciência. Para preparar a humanidade para um eventual contato aberto. Michael Salla fez uma postagem aqui, meus amigos, retratando aqui, olha só, o presidente da ex-república soviética, junto com esses seres aqui, todos com traje amarelo. Lembrando que eles são seres de outra dimensão, tá? Segundo esse ex-presidente. São seres interdimensionais. É ótimo ver Kirsan Yunslov sendo entrevistado e compartilhando mais detalhes sobre sua experiência de ter sido levado por extraterrestres em uma espaçonave em 1997. Ouvi falar da história dele pela primeira vez em 2010 na TV russa, mas nessa entrevista com Jess Mikkels, ele também fala sobre diferentes líderes mundiais e OVNIs que estão a par do assunto. Visão da realidade de civilizações não humanas. Baba Vanga, certa feita, o Kirsan estava ali comungando, conversando com o Baba Vanga, que era amiga dele.
Acreditava firmemente que a humanidade não estava sozinha. Quando Kirsten perguntou se estava sozinhos, ela reagiu batendo nele e dizendo que ele era estúpido por não ver que os seres estavam por toda parte, incluindo no chão e debaixo da terra, ou seja, os seres intraterrenos, e no céu também. Para ela, essa constante percepção de entidades era um tormento. Ela conseguia falar com almas e seres invisíveis, incluindo pessoas que já haviam desencarnado e ainda não haviam nascido, sugerindo que ela se movia entre realidades, entre mundos. Aliás, logo, logo, todas as pessoas vão ser como Baba Vanga. Vão realmente desbloquear a sua glândula pineal e vão ter percepção extrasensorial. Além disso, ela apontava para baixo e dizia que eles vivem lá, confirmando a existência de civilizações subterrâneas. Kissan também mencionou que ela previu que o sofrimento é predeterminado, observando que a humanidade está no limiar de uma nova era, passando do Buda do sofrimento para o Buda da compaixão e, posteriormente, para o Buda do amor. Realmente maravilhoso. Postagem aqui do Dr. Michael Salla. Dr. Michael Salla acredita que estamos definitivamente nos aproximando de um anúncio oficial sobre a existência de OVNIs. Algumas casas de apostas oferecem a probabilidade de quase 100% de certeza que o loirão vai divulgar a verdade sobre os extraterrestres. Imagine vocês. 100%. A verdade, 98%. Revela a verdade nos próximos dias, como uma onda de apostas que já soma 6 milhões de dólares. Então, todas as casas de apostas, 98% de probabilidade do loirão divulgar a existência dos extraterrestres até o final do ano. Não estou brincando, isso aqui é notícia oficial e está aqui para vocês. A probabilidade de Donald Trump revelar a verdade sobre os OVNIs são de quase 100%, com uma onda de apostas que já soma 6 milhões de dólares. Impressionante. As 3 vias para a divulgação. Como quebrar esse impasse? Primeira, exposição jurídico-midiática. Mecanismo, denunciantes com provas materiais vazam dados de tecnologia reversa e projetos escuros. Isso já está acontecendo e sendo providenciado. É claro que existem ainda algumas pendências e sabotagem dos escuros que não querem que esses denunciantes se apresentem. Resultado, debandado em massa, ações judiciais incontornáveis, fim da cobertura. Via 2, ruptura, ação direta. Desertores dos projetos negros conduzem uma ação militar para tornar expor instalações secretas. Eles estão fazendo uma ação militar, mas não para estourar os sites negros, não para derrubar essas instituições, mas para reunir provas e documentos irrefutáveis. Isso está acontecendo agora, a custo de 400 mil dólares nos próximos 6 meses, segundo o Dr. Steve Greer, e um empresário que está bancando isso. Resultado, revelação forçada e violenta, alto risco. Esse é um alto risco. Via 3, transcendência, o protocolo civil. Mecanismo, iniciativa civil liderada por Michael Herrera, e o Instituto Skywatcher. 10 a 20 mil pessoas em alta consciência criaram um corredor energético televisionado de protocolo de contato. Coisa que o Dr. Greer também está correndo vertiginosamente, providenciando, promovendo os protocolos de contato, para que isso possa realmente ser efetivado. Seres interdimensionais benevolentes desativam sistemas globais e protegem participantes e fazem um pronunciamento de paz. Meus amigos, o Dr. Greer, ele está tentando por todas as vias, ele chuta para todos os lados. Mas a gente não precisa dos Buenas Verdes. A gente não precisa do loirão. Ele é bem claro. Se um grupo de 10 mil, 20 mil pessoas criar essa egrégora, um protocolo de contato, alguém pode sugerir assim, mas eles podem tentar abater as naves, porque elas vão tentar se materializar. Não. Os extraterrestres vão, nesse momento, desativar toda a tecnologia dos escuros no mundo. E vão forçar a divulgação. Nada vai poder parar. E só necessitamos, nesse caso, apenas de 10 a 20 mil pessoas. Só isso. E ainda assim, infelizmente, isso é uma grande dificuldade. Terceira via, em detalhe, protocolos de contato massivo, a solução que não depende de governos ou violência.
Liderança: Michael Batista, Michael Herrera e Jake Barber. Instituto Skywalker. Aliança: facções benevolentes dentro das agências de inteligência que estão já promovendo isso. Aliás, várias agências de inteligência já estão recebendo extraterrestres, segundo Michael Herrera. Facções benevolentes das agências de inteligência dos Estados Unidos. Metodologia: um grande show espiritual televisionado. Criação de corredor energético, ponte entre a Terra e o céu, a Curia Matê. Desligamento global dos sistemas de projetos negros e armas no mundo inteiro. Proteção dos participantes por uma bolha, uma espécie de escudo protetor. E nesse caso, eles não poderiam forjar uma invasão fake. Pronunciamento público e direto dos seres extraterrestres. Lembrando que os extraterrestres preferem esta opção aqui. Eles preferem que essa interação com o ser humano possa realmente mudar o campo morfogenético e mudar o mundo e ter essa ação direta, sem depender de ninguém. Pois é. Pré-requisito: encontrar 10, 20 mil pessoas com consciência suficientemente evoluída para sustentar o evento e assimilar o contato sem pânico ou distorções, com a mente poluída, ou com medo também. Não vai ajudar em nada. Visual: imagem conceitual de uma grande multidão em um círculo ao ar livre, com um pilar de luz conectando o céu estrelado. Maior obstáculo: consciência humana. A tecnologia está aqui, nós estamos prontos. O problema: sem uma mudança do campo morfogenético coletivo, o contato será interpretado através do medo e de velhos paradigmas. É demônio, é anjo, invasão alienígena, velhos paradigmas da Matrix. Catalisação cósmica. O objeto interestelar 3 Iatras e sua interação com o Sol estão alterando o campo magnético terrestre, carregando o quê? A ionosfera. Isso permite a aparição de seres de plasma, que estão se multiplicando. E eu vou provar isso, pena que não dá tempo agora. Tá? Existem inúmeras evidências que seres de plasma estão aparecendo, sem falar do próprio testemunho do Uri Geller, da Nicola Mitchell, pesquisadora, e do próprio Stephen Burns, que atuam na psique humana. Aproximação de uma frota de 750 objetos similares que acompanham o 3 Iatras. O processo: uma intervenção exógena, a suave, para elevar a frequência da consciência planetária e preparar o terreno para a assimilação da verdade. Conclusão: a convergência final. Preste atenção. A janela se fecha entre 6 a 24 meses. Status quo é insustentável. E não é só o Dr. Gui que tem essa opinião. Ross Contert, John Ramirez, inúmeras fontes da inteligência. A apreensão interna, denunciantes externa, fenômenos, a transcendência, consciência, está no ponto de ebulição. O pronunciamento do Dr. Greer, o último capítulo desse processo de divulgação, ocorrerá nesse período crítico. O convite final: estamos no limiar de uma escolha coletiva, ser arrastados para a verdade por ruptura ou ascender conscientemente para recebê-los através do contato. A resposta de fato pode ser o contato. Ponto de ebulição, ponto sem retorno. É isso que a humanidade se encontra nesse momento. Tem muitas pessoas que acham que as coisas vão ficar normais. Não vai, não existe possibilidade do mundo ficar nesse mesmo lenga-lenga por mais 2, 3, 4, 5 anos. É simplesmente impossível. E essa não é a minha opinião. De todos os pesquisadores responsáveis, sem falar dos fatos. Mudança geofísica já é iminente, totalmente perceptível. A esfera de Buga fez a profecia, decifrada por 2, no caso, um especialista linguístico finlandês e outro italiano. As profecias também, proto-egípcias, debaixo da pirâmide, da grande pirâmide de Gizé, falando também dessa mudança iminente. O véu vai cair, já está caindo, que separa os mundos.